Olá, eu sou Marina Toscano, psiquiatra, e hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre os antidepressivos. Afinal de contas, como que eles funcionam? Bom, o mecanismo não é tão simples quanto parece e eu vou tentar falar para vocês de uma forma mais leve, mais simplificada. Os nossos neurônios, eles conversam uns com os outros através de substâncias chamadas neurotransmissores. Os principais neurotransmissores que você já deve ter ouvido falar são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Acredita-se, por exemplo, que na depressão ocorra a falta deles ou de algum deles especificamente. E aí cada um deles corresponderia a um tipo de sintoma. Por exemplo, a serotonina tem a ver com humor, com tristeza, com angústia. Já a noradrenalina tem a ver com concentração, com memória. E, por exemplo, a dopamina tem a ver com prazer, com motivação, com ânimo. Então, dependendo de qual ali não tá legal, você teria a expressão dos sintomas. Muito bem, e como é que funciona então essa coisa do antidepressivo? Então, um neurônio conversa com outro através dessas substâncias, elas costumam estar baixas, e aí o antidepressivo, o que ele faz? Ele impede que aquela substância que foi liberada do primeiro neurônio para o segundo volte para ser degradada, então aumenta a quantidade. Só que aí eles perceberam que isso não era suficiente, né? Então esse bloqueio da recaptura, como a gente chama, não seria suficiente para explicar a razão pela qual o antidepressivo funciona. E aí, então, foi se observando que, puxa, depois de um mês é que os efeitos começam para valer. E o que acaba acontecendo? Quando você tem um aumento ali entre os neurônios dessas substâncias por conta do bloqueio da recaptura, como eu falei, existe uma transmissão para lá, falar, olha, para de jogar aqui porque já tem muito, então para de mandar serotonina pra gente que já tem muita serotonina aqui. Isso a gente chama de feedback negativo. Só que isso acontece vários dias e aí você acaba dessensibilizando esse cara que dá o sinal, ele acaba perdendo um pouco a voz, um pouco a potência e aí o que acontece? Você deixa de ter esse freio e aí você começa então a ter uma liberação maior de serotonina. Então, no final das contas, o que os antidepressivos fazem? Eles aumentam as substâncias de bem-estar. Agora, o mais importante não é você saber a fundo os detalhes de como essas medicações funcionam. O importante para você que não é médico, que é profissional da saúde, é saber, puxa vida, quais são os efeitos colaterais, como é que eu oriento o meu paciente? Por exemplo, agora você já sabe que o efeito final do antidepressivo demora aí em torno de um mês. Então, se o paciente chegar lá na sua sessão de terapia dizendo, puxa, eu tô aqui tomando remédio, não tá virando nada, você vai falar, olha, eu sei que os antidepressivos levam aí um tempo, por causa do jeitinho que eles funcionam, então tenha paciência, você vai melhorar. E outra, não é incomum que nesses primeiros dias até o paciente piore, tá bom? Por conta desse aumento agudo, por conta da recaptura que não é feita. E aí você também vai saber disso e vai dizer, olha, nos primeiros dias, inclusive, você pode se sentir um pouquinho mais ansioso, um pouquinho pior, mas aguarde que você vai melhorar. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje sobre mecanismo de ação. Fiquem ligados, eu vou fazer uma série de vídeos agora falando sobre cada um dos antidepressivos. Nós vamos estudar todos juntos, não deixem de acompanhar, ativem os alertas e se vocês tiverem dúvidas, não deixem de mandar para mim. Um abraço!